Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso sexto dia da conexão com Deus, buscando, a conexão com a nossa centelha divina. Hoje, por ser um sábado, final de semana, então um pouquinho mais tarde, a gente sabe que o final de semana ele sai ali da nossa rotina, né? Porém, não podemos deixar de quebrar aí o nosso propósito, não podemos quebrar isso que a gente fez como objetivo. Estou passando aqui com vocês, espero que vocês estejam seguindo, estejam absorvendo todos esses ensinamentos. Tem sido lives rápidas, né? Realmente a gente tem feito assim algo para absorver mesmo um conteúdo prático, onde você pode colocar aquele ensinamento em prática logo no seu dia seguinte, já começar a praticar. E assim a gente vai fazer hoje também. E eu deixei aqui alguns versículos da Bíblia anotadinho, que tem muito a calhar com o que a gente vai falar hoje. Ontem, como eu tinha deixado a enquete para vocês, falamos sobre a lei do mínimo esforço, né? E hoje a gente vai falar sobre o medo, né? Que foi a nossa segunda opção ali da enquete. Então, você que está me acompanhando já sabe que estamos aqui com a nossa pulseirinha vermelha. Você pode colocar a sua também, um elastiquinho, uma fitinha, algo que seja um lembrete, que quando você olha, você possa falar, nossa, preciso ali do meu momento com Deus hoje, eu preciso ter meu momento ali a sós, né? Buscando essa espiritualidade, essa conexão. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, nós já estamos no sexto dia, começamos no dia 30 de janeiro e vamos fazer os 28 dias de fevereiro. Então, todos os dias aqui você vai entrar, vai ter uma live, vai ter uma palavra, onde você vai poder fazer esse acompanhamento juntinho comigo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o medo. Como que o medo atrapalha a nossa conexão, né, com a nossa parte espiritual, e o oposto também, quando você está conectado com sua centelha divina, quando você está se conectando, né, buscando essa conexão com Deus, você tira todo o medo, você tira todo o temor, você tira aquele sentimento de ansiedade da sua vida ali, dos seus caminhos, e as coisas começam a progredir, começam a ir para frente, você começa a ver que seus caminhos vão se abrindo, e aí você fala, nossa, mas não é possível, né? Será que a pequena mudança ali de hábitos já interfere tanto assim? Sim, interfere. E nós vamos ver neste versículo aqui o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a falta de confiança, sobre a ansiedade, né? Então eu até vou deixar para vocês na capinha do nosso vídeo que eu já preparei, que o medo ou ele te paralisa, né? Você não consegue fazer nada ali, ou você busca o destrave para poder seguir em frente. Então, se você não tiver essa conexão, se você não tiver essa consciência, essa mentalidade que você realmente precisa se libertar, você precisa seguir em frente, né, ter esse destrave, você vai ficar ali paralisado. Isso em qualquer área da sua vida, né? Tanto na vida profissional, quando você quer dar um passo diferente, às vezes uma mudança de cidade, às vezes é até uma oportunidade melhor para você de crescimento, mas você fica ali, mas e se? E se? Então é tanta preocupação, tanta ansiedade, tanto temor, que você às vezes desperdiça uma oportunidade que seria bênção para você, que viria ali realmente como um propósito de ser crescimento, né? Não só para você, como para quem está ali ao seu redor, sua família, né? E você fica naquele temor, você não confia e você fica paralisado. Então, o medo, na verdade, ele é uma reação automática do corpo, né? É muitas vezes até benéfica, porque você não vai no desconhecido, você não coloca a mão ali num bicho que você não sabe a reação. Então, realmente, ele tem essa primeira instância ali de te proteger. É uma reação automática do cérebro, né, para proteger o corpo. E assim também o homem, ao longo do tempo, da evolução, ele conseguiu, né, se manter aqui no planeta e mediante as outras espécies também. Então, quando ele tem o receio daquilo que pode lhe causar dano, ele para, analisa, ele vai verificar toda a situação. Mas o medo, ele não pode ter aquela segunda fase onde ele te paralisa total e você não consegue sair do lugar. Então, você tem aquela primeira reação biológica ali, né, que já é mesmo do ser humano, mas aí depois você começa a verificar que o medo nada mais é de algo que você fantasia na sua mente. Então, ela é uma situação que você coloca como uma fantasia de algo que pode acontecer, ou você traz alguma referência, né, que você já tem uma experiência parecida, e aí você já fica com aquele medo de algo que pode acontecer, nem aconteceu, mas você já faz aquela ligação na mente, né, e você se paralisa e você não se ousa nem a analisar. Não, mas espera aí, isso é parecido com aquela situação, mas realmente é igual, né? Essa pessoa vai fazer realmente isso ou eu estou fantasiando?
Eu estou me paralisando por algo que eu criei dentro da minha mente. Então, nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Ele tem sim essa primeira função de proteção, mas ele não pode te travar e ao ponto de você realmente não seguir nem com relacionamento, nem com oportunidades mesmo de serviço, de estudo, né, amizades. Então, são várias coisas que você às vezes não conquista, uma compra, né, um bem para você não dá aquele passo porque o medo te paralisa. E isso é muito sério, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente já tem aí a tecnologia, muita informação, o nosso cérebro ele acaba absorvendo muitas coisas assim por segundo, né? A informação ela vem de uma forma que o bebê ele já nasce com poucos meses, ele fica ali vidrado numa tela. Então, se você não tiver esse controle, aquela ansiedade que às vezes é uma coisa que, não, mas é a pessoa ansiosa, e tal, aquela ansiedade ela vai se transformando, né, num medo, e você vai gerando ali um pânico, um temor, quando vê já virou algo crônico e já algo patológico mesmo, né? Antes poderia ser algo ali que parecia só uma emoção, algo assim do sentimento, quando você vê já virou uma patologia e a pessoa tem que tratar, tem que entrar com medicação, então é muito sério. E aí, olha só o que a Bíblia nos alerta quanto a isso, né? Por isso, o perigo de você ter essa sensação de medo e ficar ali com aquilo progredindo ali, levando realmente para a sua vida. Em Jó 3, versículo 25 e 26, olha só o alerta que a gente tem. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então é aquela pessoa que ela não sossega, ela não para, ela não tem tranquilidade. Às vezes você fala, nossa, fulano, você não para um minuto, você não descansa. Não, porque eu tenho que correr atrás, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz e tal. Aquela pessoa agitada que ela não se permite, ela não sente aquele merecimento de estar tranquilo, de estar com a família, às vezes de estar num passeio, porque ela tem medo do que possa acontecer se ela não trabalhar demais, se ela não fizer hora extra demais, se ela não se dedicar demais. Então, tudo isso faz com que aquilo que ela mais teme, às vezes perder o emprego, às vezes ficar sem o dinheiro, às vezes não ter ali o sustento, então ela faz até demais e aí vem exatamente sobre ela aquilo que ela receava. Então, esse versículo, ele traz muitos aprendizados pra gente, né? Porque às vezes você tem tanto temor de algo, você fica ali tão vidrado no seu ego e na parte física, que você se esquece da parte espiritual. Você não tem esse contato com Deus, você não tira esse momento justamente por isso. Porque não dá tempo, porque eu não posso, porque se eu não fizer ninguém faz. E você vai se esquecendo. E às vezes aquilo que você mais teme, por exemplo, se eu não trabalhar e não poupar, eu vou ficar sem dinheiro, eu não vou ter como pagar as contas. Um exemplo. Aí acontece algo que por você estar naquela vibração, né? Você já está gerando aquele sentimento, você vai acabar atraindo situações para que isso esteja mais ali presente, né, na sua realidade e você nem vê. Então você vibra uma situação de medo e quando vem de repente, por exemplo, um carro quebra ou você precisa fazer uma reforma inesperada, acontece algo que tira totalmente aquilo que você vinha poupando com tanto medo de ficar sem. Então, realmente é o oposto, né? E você fala, não é possível, eu trabalho tanto, eu poupo tanto, para não me faltar nada. E aí você começa a falar, não, mas é por dedicação, é pela minha família, e é por isso e por aquilo. Mas você não tem tranquilidade. Olha o que o versículo fala, né? Eu nunca fiquei tranquilo, nunca estive sossegado, nunca repousei, mas tive a perturbação sobre mim. Então aí você vê que realmente é isso, né? E você acaba atraindo o oposto daquilo que você queria. Por quê? O que você emana, né, na verdade, é aquela falta, né, de confiança. Você está emanando aquela falta de tranquilidade e que você não confia na sua parte espiritual. Você não confia que tem alguém cuidando. Então você quer fazer tanto com as suas próprias mãos que você acaba tendo que gastar aquilo que de repente você poupou, vai tudo embora numa situação contrária. E aí a gente tem também em Lucas, né? Lucas 12, do 27 ao 31. Ele vem assim para fechar com chave de ouro. Só esse versículo aqui já valeria o nosso 6º dia da conexão e dessa reflexão, né? Que a gente realmente precisa estar cada vez mais ligado com a nossa parte espiritual. E ele fala assim, olhem os lírios do campo,
que não trabalham e não tecem. E contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acha que vos dará também o necessário? Almas com tão pouca fé. Então você corre tanto atrás, né, das suas coisas aqui do ego, das coisas terrenas, e fala assim: ah, na igreja eu vou depois, orar eu oro depois, ler a Bíblia, ah, isso é para idoso, eu leio depois. Então não é o fato de você ir ou não, de você orar menos ou não, mas o reflexo que isso traz quando você deixa de buscar a sua ligação com o seu todo, com o ser onipotente criador, que é o nosso Deus, universo, essa força que nos rege, que nos fez para ter o melhor dessa terra. Mas você tem que andar de acordo com as instruções que ele deixou. Não adianta você falar que pratica, mas você lê e você não pratica uma coisa tão simples, que é descansar e saber que ele cuida de tudo. Então você fala assim: não, mas se eu não fizer, ninguém faz, não vai cair do céu. Não, basta você ler e se apropriar do que está escrito. E falar: meu Deus, se o Senhor escreveu isso, eu quero para mim e eu me aproprio. E você confiar, porque olha como ele fala: se ele cuida das ervas, não cuidará de você. Nós somos seres preciosíssimos para Deus, somos feitos à imagem e semelhança dele. E aí ele fala, reforça, né? Almas com tão pouca fé. E aí ele complementa: e não se preocupem com o de comer e com o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Olha aí. Então, se a gente for avaliar a nossa ansiedade, essa sede por informação, essa coisa toda, né, 24 horas praticamente ligado ali no celular ou no notebook, né? Hoje a gente faz tudo pelo celular, então você sabendo usar a tecnologia, ela é muito boa, né? Mas quando você não sabe usar, isso causa um oposto aí desses transtornos de ansiedade e você fica querendo trabalhar muito, porque senão você não vai ter o que comer, você não vai ter o que beber, você não vai ter como comprar roupa, você não vai ter como pagar conta e você não vai dar conta disso e daquilo e realmente traz ansiedade. Você vê que a Bíblia foi escrita tantos anos atrás, né, tantos 1000 anos atrás, e ter essa sabedoria, porque essa sabedoria é milenar, né? Antes da Bíblia, nós já temos vários e vários livros escritos onde traz essas sabedorias, onde traz esses conselhos ocultos, né? Que antigamente era falado que era conselhos ocultos, palavras ocultas, porque as pessoas não conseguiam entender. Então elas eram realmente assim, só os sábios que conseguiam decifrar e passar isso para frente, né? E hoje a gente tem esse livre acesso. Você não tem a Bíblia aí na mão, você consulta o versículo e você consegue absorver. Então absorva essa palavra. Coloque em prática, não só escute aqui, não só leia, mas coloque em prática para que você lance fora todo esse medo. E aí no finalzinho, né, no último versículo aqui ele coloca: os gentios é que se afadigam com estas coisas. Então os gentios são aqueles que têm ignorância, né, quanto à palavra, quanto ao conhecimento de Deus. Eram aquelas pessoas que não queriam saber de nada. Então aqui ele fala: se você é uma pessoa ignorante da palavra, você não quer saber, você é comparado a um gentio. E você vai se afadigar com esse tipo de coisa, você vai se preocupar. Mas o vosso Pai sabe perfeitamente que vocês precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele dar-vos-á estas coisas. Então é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, buscando primeiro o reino de Deus, buscando totalmente o nosso lado espiritual, colocar isso como prioridade, né? Ou ao primeiro a hora ali, ao acordar, ou ao deitar, ou durante seu dia mesmo. Tira um momento, 5 minutos, 10 minutos, como a gente tem feito essas lives aqui rápidas, para você parar e meditar um pouquinho ali do seu dia. Tire essa prioridade, busque o reino como prioridade, porque tudo que é necessário, ele nos acrescenta, né? Até deixei para vocês nos stories de ontem, que exatamente no dia 3 de fevereiro, que foi a data de ontem, eu estava fazendo ali uma receita, ensinando para vocês uma receita, e eu estava com a minha pulseirinha, apareceu ali nos stories, né? E exatamente um ano depois, eu estou aqui com vocês fazendo esse propósito abertamente, né, juntos aqui no Instagram. Nunca pensei em fazer isso, era algo que eu já praticava de vez em quando, e sempre buscando essa conexão, buscando, na física quântica a gente fala salto quântico, né,
porque é quando você está com uma mentalidade aqui num patamar e você busca algo a mais. Você quer dar um salto, você quer expandir sua consciência um degrau a mais, para você absorver coisas que hoje você talvez não tenha entendimento. E ali, mais um degrauzinho, você vai conseguir absorver esse entendimento. Então, que seja assim para vocês. Em um ano, quanta coisa mudou. Eu também tive medo, também tive aquela primeira reação que é biológica, que é natural, nossa, né? Mas eu vou mudar meu Instagram, eu vou mudar a diária, vou fazer novamente aí uma migração de carreira, né, em tão pouco tempo, mas eu não podia esperar mais 40 anos, como eu esperei, ou mais 25 numa mesma profissão. Se algo te chama, se você tem aquele desejo que pulsa, você tem que seguir, porque aquela pessoa, né, que coloca ali o todo, que coloca o sonho dentro do seu coração, é o mesmo, essa mesma força, essa energia que te puxa para realizar. E aí você se mantém em movimento e não perde as oportunidades, porque as oportunidades, elas são como um trem, elas passam. Se você estiver ali, você entra e aproveita, senão ela pega quem está lá na frente mais preparado e depois você fica chorando. Ah, acontece tanto com as outras pessoas e comigo não. Mas porque você não estava preparada, você não teve esse salto quântico, você não expandiu sua mente, você não está ali preparado para receber algo maior. Então você fica sempre ali, naquele patamar, sempre desejando, né, o sonho tão distante, mas você não consegue avançar uma casinha para frente, tá bom? Então que essa palavra rápida esteja com vocês hoje, medita nela, se você está assistindo depois, medita, pega esses versículos, vou até deixar na descrição da live, e não deixe o medo te travar, tá bom? Destrave todo esse medo, vá em frente, dê um passo, porque depois, como eu escrevi nos stories, daqui um ano você vai ter desejado ter começado hoje, né? Do que você olhar para trás e falar, nossa, estou no mesmo patamar. Então comece, avance, tira esse medo de lado e coloca ele como um aliado, né? Tem aquele primeiro momento, sim, de receio, mas faça disso o oposto, transforme isso em confiança, deleite no Senhor, confia e busca o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Um grande beijo para vocês, amanhã a gente está aí com o nosso 7º dia da conexão com a centelha divina e amanhã também inicia o nosso desafio fechado com as mulheres para quem entrou no grupo, tá? E aí amanhã vai ser esse desafio à parte, vai ser muito bacana. Tô muito feliz, tô com muita expectativa. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Um grande beijo para todos vocês, um excelente fim de noite e até amanhã.